irmãos? Bom estarmos aqui, bom estarmos na casa do Senhor. Quero convidar você, por gentileza, você ficar em pé. Sei que você veio cansado do seu trabalho. Queria que você abrisse a sua Bíblia no profeta Ezequiel, capítulo 11, somente o versículo de número 5. Profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 5, para uma reflexão nessa noite. Eu tenho certeza que a sua vinda aqui não foi vã. Nada que fazemos para o Senhor e na sua casa é vão. Deus tem algo para nós nessa noite. Diz assim a palavra de Deus, profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 5. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala, assim diz o Senhor. Assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surge à mente, eu as conheço. Amém? Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio que temos de fazer uso da tua palavra. E eu te peço, Senhor, seja conosco, que o teu Santo Espírito venha, ó Deus, operar em nossos corações, e que a tua palavra seja revelada aos nossos ouvidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar? Muito obrigado. Meus amados irmãos, eu quero a sua atenção nesta noite para refletirmos um pouquinho sobre a voz de Deus. A ciência comprova, e algum tempo atrás foi feita uma conclusão mais eficiente sobre isto, que quando um homem, eu falo uma pessoa, morre, ou melhor, antes dela falecer, o último sentido que ela perde é a audição. Então, quando uma pessoa está no estado de convalescência, ou numa fase terminal da sua vida, os sentidos são perdidos, a visão, e todos os que você conhece, mas a audição é perdida por último. Por isso, a medicina, os médicos aconselham, quando uma pessoa tem um parente enfermo, que aparentemente está inconsciente, que você continue falando com ela, continue dialogando com ela, porque certamente ainda ela está ouvindo. Esse fato, acredito que não é nenhuma novidade para você que aqui está, para você que nos acompanha pela internet. Talvez você está pensando, bom, isso aí já sei há muito tempo. É verdade, não é nenhuma novidade para nenhum de nós. Todavia, eu aprendi que a vida espiritual, ela deve e é comparada à vida física. Nós podemos fazer alusões e comparações da vida física com a vida espiritual. Como assim? Aprendi que a vida espiritual, a exemplo da física, ela possui a infância, ela possui a adolescência e a maturidade. Na infância espiritual, nós não podemos receber qualquer tipo de alimento, não podemos ouvir qualquer coisa, porque não temos defesa sobre aquilo que recebemos. Então, nós temos que ter um alimento específico, especial. O apóstolo Paulo fala sobre isso quando diz assim: olha, leite vos dou a beber, porque ainda são crianças espirituais. Também tem a fase da adolescência, onde nós pensamos, sabemos tudo, e acreditamos que a verdade somos nós, e a verdade está em nós. E também existe a fase da maturidade, onde temos a certa consciência, na verdade, onde Deus então nos permite tomar certas decisões, porque já alcançamos a maturidade espiritual. Agora, essa revelação me deixou um pouco assim preocupado, porque se nós podemos comparar a vida física com a vida espiritual, e podemos afirmar que o último sentido que perdemos, tanto na física quanto na espiritual, é a audição, isso me preocupa, porque eu chego à conclusão que Deus fala conosco, mesmo quando estamos num estado difícil espiritualmente, e sempre estaremos ouvindo a voz de Deus, independente das nossas circunstâncias espirituais. Como assim me causa preocupação? Ora, eu entendo que não é o fato de ouvirmos a voz de Deus que vai definir se nós somos ou não, ou estamos ou não na presença do Senhor. Não é o fato de ouvirmos a voz de Deus que vai definir se nós estamos bem espiritualmente ou mal espiritualmente, porque é o último sentido que perderemos. Agora eu quero meditar com você, por que que Deus fala conosco, independente das circunstâncias, independente do momento que nós estamos vivendo, Deus sempre falou e sempre falará conosco. Nós lemos um texto do profeta Ezequiel. Não sei se você já ouviu falar sobre ele. Ezequiel é um profeta respeitadíssimo,
chamado de o profeta das visões. 1/3 das suas mensagens foram dadas a Ezequiel através de revelações. Então eu posso definir que Ezequiel era o profeta do mistério. Você concorda comigo? Ezequiel era o profeta do mistério profundo, daquele do oculto, que é lá dentro da alma. Ezequiel recebeu muitas visões, e não só por receber visões ele era respeitado. Para você ter ideia, é respeitado por nós evangélicos, é respeitado pelos judeus, que o consideram o terceiro profeta no nível de importância para o judaísmo, e também pelos muçulmanos. Ezequiel é um profeta respeitadíssimo. Ezequiel profetizou quando estava cativo em Babilônia, e ele teve a ousadia de, em Babilônia, à margem do rio Quedar, fundar uma escola de profetas, e ali ele ensinava a lei. Ezequiel era um homem muito ousado, e mesmo com toda a sua ousadia, ele tinha um discernimento, ele tinha sabedoria, e o equilíbrio em dizer quando era ele, e quando era Deus que falava. Me faz até lembrar o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 12, quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, digo eu, não o Senhor, porque tanto Paulo quanto Ezequiel tinham esse discernimento, em dizer quando era Deus que falava, ou quando era o homem que estava falando. E ele diz agora o seguinte, para mim e para você, olha, veio sobre mim o Espírito do Senhor. Então, primeiramente, ele nos ensina que para Deus falar através dele, apesar dele ser um homem de Deus, era necessário que o Espírito do Senhor estivesse sobre ele, que não é qualquer um que pode ter essa disposição, ou esta habilidade, ou essa certeza em dizer, Deus está falando através de mim. É necessário que o Espírito do Senhor esteja na pessoa, para que aí sim Deus se manifeste através dela. Agora, quando Ezequiel fala assim, diz o Senhor, e não é somente nesse versículo, ele fala isso por repetidas vezes no seu livro, não é uma questão de ser o início costumeiro de Ezequiel profetizar, não era um chavão profético, não era um costume, assim como nós nos acostumamos em orar e começamos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Não, Ezequiel não fala isso por costume, Ezequiel fala isso por convicção. Ele acreditava, ele tinha certeza de que Deus estava falando naquele momento. Então ele fala assim, olha, assim diz o Senhor. Em outras palavras, ele sai de cena, ele pede às pessoas para esquecerem de quem estava falando, o homem, e atentar para as palavras de Deus, e fala assim, diz o Senhor. Agora, a minha preocupação, não sei se bem preocupação é a palavra correta, mas a questão aqui nesse texto é por que Deus continua falando, apesar de todas as nossas adversidades. Repito, Israel estava cativo, estava em Babilônia, por causa das suas transgressões, por causa dos seus problemas espirituais, não havia culpa em Deus. Israel estava sofrendo as consequências das suas atitudes, mas mesmo assim, Deus estava falando ao seu povo. E aí vem a lição para mim e para você. Eu quero que você entenda, eu quero que você guarde no seu coração, por que estas palavras eram ditas por Ezequiel, o que significavam essas palavras para Ezequiel? Assim diz o Senhor. Ezequiel, primeiramente, nos ensina que Deus sempre falou e sempre falará ao seu povo. Nunca a voz de Deus se calará, nunca. Deus sempre falou e Deus sempre falará ao seu povo. E graças a Deus por isto, porque se Deus não falasse à igreja, e na igreja nós estaríamos perdidos. Você pode estar falando, mas pastor, hoje em dia são tantas pessoas que falam, são tantos homens que se levantam, a voz de Deus parece que não é mais ouvida. Bom, pode até parecer, mas a verdade é que Deus sempre falou e sempre vai falar. Deus nunca vai deixar o seu povo sem ouvir a sua voz. Deus nunca vai deixar o seu povo de ouvir os seus conselhos, porque Deus ama a sua igreja. Deus sempre vai falar com você porque Deus te ama. Entenda isso. Deus sempre vai falar com você porque Deus ama a você, independente das circunstâncias que você está atravessando, independente da forma ou da situação espiritual que você está atravessando, Deus te ama. E Ele nunca vai deixar de falar contigo. Mesmo que o nosso adversário coloque pensamento na minha mente, na sua mente, dizendo que nós não somos dignos, que não somos merecedores de ouvir a voz de Deus, de sentir a presença de Deus, de falar com Deus, mesmo que o nosso adversário invente essas mentiras, saiba, Deus te ama, e pelo amor que Ele tem a você, Ele nunca deixará de falar contigo.
é somente você ouvir a voz de Deus e atentar para isso. Deus sempre falou e sempre falará ao seu povo, primeiro porque Ele nos ama, segundo porque Ele cuida do seu povo. Você lembra quando Jesus estava próximo a voltar ao céu, próximo a deixar esta terra, os seus discípulos estavam preocupados. Jesus fala assim: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Em outra passagem Jesus fala assim: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador. Sabe por quê? Porque Deus sempre cuidou e sempre cuidará do seu povo. Deus fala comigo e Deus fala com você, não por causa das nossas qualidades, irmãos, não pelo fato de termos ou não cargos na igreja, não pelo fato de ofertarmos ou não. Deus fala conosco porque Ele cuida de nós. Deus zela por nós. Ele nunca me abandonou, nunca te abandonou e nunca vai fazer isso, porque Ele cuida das nossas vidas. Você pode até achar estranho isto, porque nós estamos muito acostumados a ouvir a voz de Deus em meio à multidão, ouvir a voz de Deus em meio a reboliço espiritual, ou melhor, físico, em meio a movimentos físicos. Mas eu quero te dizer que nesse exato momento Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando da sua vida, Deus está pelejando por você. O dia de amanhã Deus está preparando para você, o dia de amanhã Deus está pelejando por você. Amanhã será um dia de vitória, amanhã será um dia de bênção, porque Deus está cuidando da sua vida. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Ele sempre cuida, e a voz dele é um sinal de cuidado. Quantos aqui já foram repreendidos pelos seus pais? Você já foi repreendido? Eu acho que eu sempre fui. Tem gente que já foi, mas eu sempre fui, né? Até por causa das minhas qualidades na minha meninice, eu era muito calmo. Então, de certa maneira, eu sempre fui repreendido. Mas foram essas repreensões que me ensinaram o caminho. Deus está cuidando de você quando diz não, meu irmão. Deus está cuidando de você quando fala para. Deus está cuidando de você quando fala atenção, preste atenção no que você está fazendo. Deus está cuidando de você. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abrirá ali. Se você recebe um não de Deus, saiba que amanhã algo melhor e especial virá sobre a tua vida, porque Deus está cuidando de você. Glória a Deus. Ezequiel também nos ensina que Deus sempre falou ao seu povo, e essas palavras também significam o seguinte, que as palavras de Deus superam as palavras dos homens. Por isso Ezequiel fala assim: olha, assim diz o Senhor, porque quando Deus fala, o homem se cala. Você sabia disto? A palavra de Deus supera e está acima de qualquer palavra de qualquer homem, de qualquer pessoa. Ezequiel, quando diz assim diz o Senhor, ele quer nos fazer atentar para a seguinte verdade, que as palavras de Deus são mais poderosas do que qualquer palavra humana que você possa ter ouvido. Quem sabe uma palavra de um médico, quem sabe a palavra de alguém que te acusou, quem sabe uma palavra de alguém que aparentemente amaldiçoou. Qualquer palavra humana está abaixo da palavra de Deus. Quando Deus fala, o mortal tem que se calar. Aquilo que Deus fala, irmãos, tudo que o homem falou cai por terra, porque quando Deus fala, a autoridade maior, aleluia, é o nosso Deus. E se Ele falou, está falado. Se Ele falou, está decretado, porque Ele é superior do que todas as pessoas. Por isso Ezequiel fala assim: assim diz o Senhor. Independente do que os homens falam, o que Deus falou com você vai acontecer. Independente do que os homens dizem a seu respeito, o que Deus falou de você é o que você tem que prestar atenção. Independente do que os homens falaram sobre o seu futuro, o que Deus falou para você é o que você tem que guardar no seu coração, porque a palavra de Deus é superior. Independente das circunstâncias, independente daquilo que você acredita ou daquilo que você possa ver, Deus é maior e a sua palavra é poderosa para fazer coisas maravilhosas acontecerem. E você pode não estar entendendo, ou quem sabe até entendendo, mas por causa do seu problema você não está conseguindo acreditar de fato. Eu quero dar um exemplo para vocês sobre o poder da palavra de Deus. Eu já dei aqui algumas vezes esse exemplo e vou repetir para você. Você lembra da ressurreição de Lázaro? Quando Jesus vai próximo ao túmulo dele, e pede, tira a pedra, e as pessoas tiram a pedra, Jesus fala algo. Jesus fala assim: Lázaro, sai para fora. Expliquei aos meus irmãos que Jesus não precisava falar o nome de Lázaro, bastava-lhe somente falar sai para fora. Por que Jesus usa o nome de Lázaro? Porque quando Jesus fala sai para fora, ele não está se dirigindo ao túmulo,
ele está se dirigindo ao lugar dos mortos, ao Hades. A palavra de Jesus vai até lá dentro, onde a morte segurava Lázaro. E se Jesus fala, sai para fora, sabe o que aconteceria? Todo mundo ressuscitaria. Por isso Jesus fala assim, somente Lázaro, porque o poder da palavra de Jesus penetra até no inferno. O poder da palavra de Jesus tem superioridade à morte, e quando a palavra de Deus vai lá, a morte não pode resistir e solta Lázaro. Sabe por quê? Porque há poder na palavra de Deus. Aleluia, há poder na palavra do nosso Senhor, e se Ele falou, fica tranquilo, Deus é contigo, louvado seja o nosso Deus. Independente de tudo que as pessoas falem, se Deus falou, a palavra do Senhor é superior à palavra dos homens. Ezequiel também nos ensina que as palavras de Deus não estão presas às circunstâncias. O povo estava cativo, o povo estava escravizado. Ezequiel fala, assim diz o Senhor. Independente de que você está pensando, porque o próprio Ezequiel fala, Deus conhece até o que vocês pensam. Independente de você estar preso, Ezequiel está dizendo, lembre-se, assim diz o Senhor. A promessa de Deus, ou as promessas de Deus, não estão presas às circunstâncias. Graças a Deus por isto. As promessas de Deus não estão presas às suas qualidades. As promessas de Deus não estão presas às pessoas influentes, ao método financeiro do seu governo. As promessas de Deus não estão presas, irmãos, a diagnósticos humanos. As promessas de Deus estão sobre todas as coisas. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Esta palavra é tremenda. Que Deus possa entrar na tua alma nessa noite e dizer para você que Ele está falando ao teu coração. O teu Deus é maior, o teu Deus é poderoso, o teu Deus é maravilhoso, o teu Deus é tremendo, o teu Deus é sobrenatural, o teu Deus é excelente, Ele é excelente, Ele é extraordinário. E aquilo que Ele falou para você, irmãos, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, Deus vai fazer realizar na tua vida, porque assim diz o Senhor, bendito seja o nosso Deus. E quando nós acreditamos que a palavra de Deus não está presa às circunstâncias, nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, que não está presa à nossa vontade. Você sabe que nós oramos a Deus, mas oramos já colocando para Ele a nossa vontade, não é verdade? No finalzinho a gente fala aquilo, Senhor, seja feita a tua vontade, mas de fato o nosso coração já expressou tudo o que queremos. Nós procuramos um emprego, nós procuramos um casamento, nós procuramos tantas coisas e já vamos com Deus com o nome certo, com o endereço da empresa, mas a promessa de Deus não está presa à nossa vontade, irmãos. A promessa de Deus não está presa àquilo que nós achamos que é bom, aquilo que é o melhor. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Entenda, acredite, o teu Deus vê além do que você vê. O teu Deus sabe mais do que você vê. O teu Deus compreende o teu coração e Ele sabe o que é melhor para você. Algo especial Deus preparou para a sua vida. Algo especial Deus preparou para você. Esse tempo que você está vivendo, essa espera que aparentemente parece que nunca vai acabar, é porque Deus está preparando o melhor para você. Levante a tua mão e glorifique ao Senhor, porque Deus tem uma palavra de vitória para você nessa noite. Deus é contigo, assim diz o Senhor nosso Deus. Dependendo de tudo que você esteja vivendo, a palavra do Senhor não está presa à razão, irmãos. Aquilo que nós entendemos de forma racional e lógica. Não, se eu fizer assim, acontece assim ou assim. Eu tenho que passar por esse processo, por essa etapa, esse caminho. Não, Deus não está preso à razão. O nosso Deus é extraordinário. Eu gosto muito de lembrar de como Deus tirou o povo do Egito. Deus poderia ter feito o caminho mais rápido. Deus poderia ter feito aquele povo sumir do Egito e aparecer em Canaã, não era mais fácil. Por isso que eu costumo dizer que Deus gosta de trabalho, irmãos. Por exemplo, fazer o homem como indivíduo, Deus gosta de trabalho. Não era melhor fazer todo mundo igual? Mas Deus gosta de trabalho, Ele gosta de detalhes. Deus prepara um caminho para o homem. E por onde que é o caminho? Pelo meio do mar. A razão não consegue compreender isso. Mas onde não há caminho, Deus abrirá caminho. Onde não há esperança, Deus vai dar esperança para você.
Onde não há mais solução, Deus vai mostrar que a solução está nas mãos dele, porque a palavra dele foge à nossa razão. Você pode não entender, você pode não acreditar, porque Deus está fazendo isso. Somente creia, somente obedeça, porque amanhã você vai ver o grande livramento que Deus está dando para você. Não murmure, não fale nada contra Deus, não. Guarda o teu coração, aquilo que a tua razão não entende, não compreende, acredite, Deus está governando sobre a tua vida. Assim diz o Senhor, o melhor de Deus está para vir na tua vida, porque Ele é poderoso, porque Ele é maravilhoso. Louvado seja o nosso Deus. As palavras de Deus, por último, são para dar vida, são para dar esperança. Você sabe muito bem que as profecias, segundo a Bíblia, têm 3 objetivos únicos, né? Edificar, consolar e exortar. As palavras de Deus não têm como objetivo matar ninguém. As palavras de Deus não têm como objetivo envergonhar ninguém. Deus não envergonha as pessoas. Deus não causa constrangimento. As palavras dele são para dar vida, são para dar esperança. Por isso Ezequiel deixa claro, assim diz o Senhor, porque na palavra dele há vida. Nas palavras do Senhor há um sentimento de recomeço. Porque quando nós acreditamos que é o fim para nossas vidas, ou quando acreditamos que não há mais solução para o nosso problema, vem a palavra do Senhor no nosso coração. Esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. As palavras do Senhor começam a brotar no nosso coração. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. As palavras do Senhor começam a brotar em nosso coração vida, começa a brotar em nosso coração força, começa a brotar em nosso coração esperança. Assim diz o Senhor, a esperança para a tua vida, a solução para a tua vida, a solução para este problema. Existe um provérbio, não chinês, mas dos monges do Tibete. Por favor, não fique pensando que eu estou me convertendo ao budismo, mas é um provérbio que eles falam, que eu acho muito interessante. Eles falam o seguinte: olha, se para o problema não há solução, então não há com que se preocupar. E se para o problema não tem solução, então não tem com que se preocupar. Resumindo, não precisa se preocupar com nada. Eles falam isso porque acreditam que a melhor cura para qualquer problema é o tempo. E nós que servimos a um Deus poderoso, e nós que servimos a um Deus que cuida de nós, por que se preocupar? Lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Deus está cuidando da sua vida. Não se preocupe. Se você fez a sua parte, não se preocupe. O abrir do mar é por conta do Senhor. Assim diz o Senhor nessa noite. A esperança para a tua vida, a solução para a tua vida, a resposta para as tuas orações. Assim diz o Senhor: as minhas palavras não falharão, as minhas palavras não voltarão atrás, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E nessa noite Deus diz para você: guarda no teu coração, eu estou contigo, eu sou a tua força, eu te ajudo, aleluia, eu estou aqui para te abençoar. Deus está neste lugar, glorificado seja o nosso Deus para todo sempre. Glória a Deus. Quando os judeus acreditavam que não havia mais esperança para eles, ou que não havia uma esperança para eles, Ezequiel fala assim: assim diz o Senhor. Ele conhece até o que passa na sua mente. Deus sempre terá uma saída para mim e para você. E você pode estar pensando: pastor, para mim, eu vou fazer aqui um questionamento, por favor, não é necessário você responder. Mas quantos problemas você já passou? Não é verdade? Quantas situações adversas você já teve que enfrentar e você não está aqui? E por que você está aqui? Porque Deus abriu uma porta, porque Deus abriu um caminho. Quem sabe você nem notou, quem sabe você até acredita até hoje que foi pelas suas forças, pelas suas habilidades, mas não foi. Você só venceu o que venceu porque Deus é contigo. E se Deus te ajudou até aqui, amanhã Ele estará contigo, porque Ele garantiu quando disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso eu gosto de afirmar: 2014 está garantido, irmão. 2015 está garantido, 2016, todos os momentos da sua vida nessa terra, Deus estará com você. Assim diz o Senhor, sempre haverá uma saída para a sua vida. Bendito seja o nosso Deus.
Agora, eu quero concluir dizendo que não basta ouvir essa palavra, nós temos que praticar, nós temos que viver. Porque ouvir essa palavra, ouvir a voz de Deus, é até poético, e por que não dizer, é até meio romântico, mas praticar é necessário. Você não pode sair daqui e chegar lá no portão, alguém dizer uma palavra contrária a você e você esquecer tudo que Deus falou para você. Não, você tem que praticar. Mesmo que você chegue na sua casa, aquele problema persista em te seguir. Mesmo que amanhã, aquele problema que você hoje está enfrentando, persista amanhã também. Você tem que entender e acreditar. Deus abrirá uma porta para você. Deus vai abrir uma porta, um caminho novo para a sua vida. Mesmo que as aparências venham mostrar o contrário, Deus é contigo. Você tem que acreditar, você tem que fazer. Quando o povo estava para atravessar o Rio Jordão, com Josué fica meio que preocupado, assustado com aquilo, e Deus fala assim: olha, manda os sacerdotes pegar a arca, e eles então vão colocar a arca sobre os seus ombros, e vão caminhar, e vão atravessar o rio. Deus não falou em que momento o rio seria aberto, ou em que momento as águas do rio iriam parar, só mandou caminhar. Os sacerdotes estão indo, 100 metros as águas continuavam do mesmo jeito, 50 metros as águas continuavam do mesmo jeito, 10 metros, 1 metro, 30 centímetros, tudo parecia normal, mas quando os sacerdotes pisaram na água, a água se abriu. Pode não ser amanhã, mas vai acontecer. Pode não ser no momento que você está esperando, mas vai acontecer, porque Deus está contigo. Assim diz o Senhor, aleluia, assim diz o Santo de Israel. Assim diz o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Assim diz o teu Deus que te chamou e te escolheu: estou contigo, não temas, eu sou o teu Deus. Aleluia. Eu queria convidar você a ficar em pé, por favor. Glória a Deus. Eu não acredito que Deus fale através da sua palavra para pessoas que não estão presente. Nós temos por costume isto, né? Ouvir uma pregação e falar assim: olha, se fulano estivesse aqui. Não, Deus fala para quem está presente. Então acredito que Deus falou para pessoas aqui dentro. E para essas pessoas eu quero convidar você a vir aqui à frente, eu quero orar por você. Se você se sente numa situação aparentemente insolúvel, eu quero orar pela sua vida. Se você acredita que a sua vida acabou, que os seus projetos ruíram, eu quero orar por você. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Exaltado seja o nosso Deus. Glorificado seja o nosso Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, porque o Senhor fala em nosso meio, porque o Senhor fala à sua igreja, Senhor. Bendito seja o teu nome, ó Deus, porque o Senhor cuida de nós, porque nós não estamos sozinhos e nem abandonados, Senhor. Bendito seja o teu nome, porque tu és um Deus presente, porque tu és um Deus que escuta nossas orações. Queria convidar os pastores, por favor, me ajude a orar por esses irmãos que aqui estão. Nós, irmãos, vamos louvar a Deus aqui com a música. Nós estaremos orando por essas vidas. Se você concorda comigo, também levante a sua mão. Você que não veio aqui, levante a sua mão e vamos orar por essas vidas. Para você é mais um culto, para você é mais uma oração, mas para eles que aqui vieram é um socorro. Para eles que aqui vieram é um momento que eles necessitam de uma ajuda. Vamos orar por eles. Deus fará um caminho pra você.
onde ainda não se vê direção ou possibilidade alguma. Deus se importa com o teu sofrer e neste dia vai trazer direção e vai mudar a sua vida. Sua noite findará e o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você e tudo que Ele disse se cumprirá. Maravilhas Deus fará, abundância Deus trará. Quando Israel secado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá. Deus fará um caminho pra você onde ainda não se vê condição nem possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer e nestes dias vai trazer direção e vai mudar a sua vida. Sua noite findará e o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você e tudo que Ele disse se cumprirá. Oh, maravilhas Deus fará, abundância Deus fará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá. Amém, glória a Deus. Você que veio aqui à frente, pode voltar ao seu lugar. Deus está aqui. Você crê nisso? O Senhor está nesse lugar. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Deus é bom. Deus é misericordioso. Eu queria convidar você a dar a mão ao seu irmão, por favor. Nós vamos encerrar esta reunião com uma palavra de Deus ao seu coração. E a palavra de Deus está contida no Salmo 91. Preste bem atenção no que Deus está falando para você. Assim diz o Senhor: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois o Senhor
te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguros. A sua verdade é pavês e escudo. Assim diz o Senhor. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meu dia. Assim diz o Senhor. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu, porém, não serás atingido. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Assim diz o Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos. Nós te louvamos por esta reunião tão especial, porque sentimos aqui a tua presença, Senhor. Tu és bom, tu és maravilhoso. E agora, ó Deus, sairemos daqui com esta palavra em nosso coração, porque esta palavra é verdadeira, ela é fiel, ela é poderosa. Ah, Senhor, e chegaremos na nossa casa diferentes. O dia de amanhã será diferente, Senhor. Os desafios que enfrentaremos também serão vencidos pelo poder da tua palavra. Eu te peço, ó Deus, seja conosco. Dá-nos uma noite abençoada por ti, e que em tudo e por tudo o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Maravilhoso é o nosso Senhor. Maravilhoso é o nosso Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Vão em paz. Deus vos abençoe rica e abundantemente. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.